Bem-vindo ao Momento Corporativo, o programa que vai ligar você a todas as atividades da sua região, a região de Rio Preto. Por falar em Rio Preto, você conhece a sua região? Você sabe onde está inserida a sua empresa? Quais são as oportunidades que tem? Você conhece, por exemplo, todos os indicativos, os indicadores de economia da região? Isso é o que a gente vai falar. No programa de hoje nós estaremos entrevistando Zeide Sacker, do Grupo SEB. Esse é o Momento Corporativo. Você está na TV Rio Preto, eu sou Celso Silveira e a gente espera você. Até já! Esse barulho é inconfundível. O sabor a gente reconhece na ponta da língua. A sua fórmula secreta foi desenvolvida por especialistas nos Estados Unidos. Está na mesa de milhões de famílias e em milhares de pontos de venda. É uma das marcas mais lembradas nas pesquisas especializadas. Você sabe de quem estou falando, né? Tome você também uma atitude diferente e surpreenda-se. Beba Roller. O meu entrevistado de hoje é Zeide Sacker, do Grupo SEB, e a gente vai falar sobre educação. Educação nos diversos modelos que hoje a gente encontra, educação à distância, educação continuada. Ele vai aprofundar melhor esse assunto com a gente hoje aqui. Zeide, é um prazer tê-lo comigo. Prazer é todo meu, Celso. O importante de tudo é saber que as empresas também dependem das pessoas. Elas chegam onde estão porque as pessoas são capacitadas e são qualificadas. Vamos falar um pouco da sua profissão, do profissional Zeide Sacker. Como é que você começou a se encaminhar para a educação? Quando a gente fala de qualquer profissão, a gente lembra de educação, né? Eu sou formado pela USP de Ribeirão Preto. Por sinal, fui para Ribeirão e fiquei durante 21 anos em Ribeirão. Uma cidade que me acolheu muito bem, assim como há 2 anos Rio Preto tem me acolhido. Fui para Ribeirão para fazer a Universidade de São Paulo e lá acabei fazendo minha pós-graduação também e tenho minha formação original como professor. Professor, exatamente. Professor de biologia. Originalmente. Depois fiz as minhas especializações em administração, parti para o lado de gestão, de gestão empresarial, de gestão de negócios, mas minha formação original é como professor. E para a gente ser professor, a gente não escolhe muito, né? É o dom que a gente tem para conseguir entrar numa sala de aula e fazer aquilo que a gente precisa fazer. O que você prefere, o sacerdócio de ser o professor ou a gestão? As duas coisas acabam tendo o seu lado positivo, sem dúvida alguma, né? Eu digo isso porque quando a gente fala da gestão, a gente pensa numa responsabilidade muito grande, a gente pensa no poder que você tem. A profissão de professor, né, o magistério, ela é uma profissão encantadora, eu não posso negar isso, né? Você entrar numa sala de aula, conseguir passar aquilo que você sabe, conseguir passar o seu conteúdo para os alunos e perceber nos olhos dos alunos que eles entenderam, perceber que a satisfação dos alunos e o agradecimento dos alunos quando eles conseguem conquistar algum objetivo, né? Vamos pensar aí no quesito de vestibular mesmo, é algo fantástico, né? Os alunos estudam, se dedicam durante o ano inteiro, seguem as nossas orientações e ali no final do ano tem a sua conquista, o seu objetivo atingido. Isso para a gente é um retorno espetacular. Então, na sua qualificação te levou a gestão do grupo, gestão da unidade aqui em Rio Preto? Sim. Na verdade, o Grupo SEB tem como característica ter os seus gestores professores. E isso, não só na minha opinião, mas na opinião de muitos profissionais, é algo determinante. Porque quando a gente tem um gestor que não sabe o que é, um gestor educacional, que não sabe o que é uma sala de aula ou está muito distante de uma sala de aula, a proposta que é colocada para o aluno, ela pode ser fantástica, mas na teoria, na prática... Seria um marqueteiro disfarçado. Exatamente, porque na prática ela acaba sendo cansativa ou ainda uma prática que não é tão aproveitada, improdutiva. Precisava ser um professor. Seria de bom grado se isso acontecesse, né? É indiscutível que existem profissionais que mesmo sem
serem professores conseguem ter uma gestão incrível, né? A gente sabe disso. Mas quando se tem um pouco de conhecimento da sala de aula, você sabe que algumas coisas que você vai propor vai ser aceita pelos alunos. Quando não se está dentro de uma sala de aula, não é bem assim. Porque você pode ter projetos fantásticos, sensacionais, mas que os alunos não abraçam. E aí a efetividade acaba sendo bastante reduzida. Então, o Grupo SEB trabalha muito em cima disso, né? Investe demais nos seus gestores. São 41 unidades espalhadas pelo Brasil. Quanto tempo demorou a sua subida, vamos dizer, a transição do professor para a gestão do grupo? Eu trabalho como gestor há 12 anos e tenho 23 anos de magistério. Mas você não começou no Grupo SEB exatamente? Não comecei no Grupo SEB. Conta um pouco dessa história. Onde você começou? Inicialmente, a gente, como todo iniciante, a gente tem que começar de baixo, né? Comecei dando alguns plantões, trabalhando no laboratório, plantão de cursinho, mas algo que aprende muito, que a gente acaba aprendendo muito. Por sinal, isso me leva a uma reflexão. São Paulo ou no interior ainda? No interior mesmo, Ribeirão Preto. Isso me leva a uma reflexão que hoje em dia, algo que eu tenho percebido, hoje em dia, os profissionais recém-formados, eles são mais exigentes, talvez devido à qualificação, mas muitos profissionais hoje em dia não querem começar de baixo. Já querem começar com cargos altos, já querem começar com salários altos e não vou nem abordar o momento, etapas da carreira. Sem dúvida. Eu não vou nem abordar o momento econômico que nós estamos passando, independente disso. Mas esses profissionais, como são um pouco mais exigentes, não tenho dúvida que tem um lado positivo, mas eles acabam pulando etapas, acabam pulando determinadas fases, que isso eu acredito que a longo ou médio prazo possa fazer falta, né? Lá na frente a gente pode acabar tendo um problema aí. Mas ainda assim, se a gente for pensar no modelo organizacional que nós temos na educação hoje, quando um indivíduo investe muito na sua formação, automaticamente a chance de dar certo lá na frente acaba realmente sendo maior. Bem grande. Acaba sendo maior. É isso. No próximo bloco nós estaremos falando sobre o Grupo SEB, que antes era Uniceb, tornou-se Estácio e hoje a dimensão é outra. A grandeza do mercado amplificou todos os negócios da organização. E a educação, hoje, como sendo o nosso assunto principal. Esse barulho é inconfundível. O sabor a gente reconhece na ponta da língua. A sua fórmula secreta foi desenvolvida por especialistas nos Estados Unidos. Está na mesa de milhões de famílias e em milhares de pontos de venda. É uma das marcas mais lembradas nas pesquisas especializadas. Você sabe de quem estou falando, né? Tome você também uma atitude diferente e surpreenda-se. Beba Roller. O espaço de trabalho ganhou uma nova dimensão. Open, comunicação e sinergia no ambiente de trabalho. Marelli, ambientes racionais. Geradores Rio Preto, há 12 anos no mercado de grupos geradores. Sediada em São José do Rio Preto, atende a todo o território nacional. Nossa linha de grupos geradores a diesel com capacidade de 40 a 1.250 kVA são montados com estrutura aberta ou cabinada e silenciada, o que permite exposição ao tempo e a fatores climáticos. Não fique no escuro. Conheça nossas soluções para energia alternativa, venda e locação. Geradores Rio Preto. Conte sempre com nossa energia. Chegamos agora em Rio Preto e já estamos entre os melhores do Enem. O SEB Coque Rio Preto parabeniza seus alunos e professores pela conquista. Somos o segundo lugar na classificação geral no Enem. Esforço, dedicação, persistência e foco desde o ensino médio. Para quem busca a melhor preparação durante o colegial e a certeza de uma boa universidade, o SEB Coque Rio Preto tem o que você procura. Vem com a gente. SEB Coque, segundo lugar na classificação geral do Enem.
Bem-vindo ao Momento Corporativo. Meu convidado de hoje é Zeid Sacker, diretor do Grupo SEB. E ele vai comentar comigo sobre as questões ligadas à ampliação do grupo, que antes era Uniceb, depois Estácio. Na verdade, Celso, o Grupo SEB, hoje o maior grupo de educação básica do país, né? Quando se fala de educação básica, se fala desde os pitititicos até o cursinho pré-vestibular. Todos os níveis. Né? Todos os níveis. Nós somos hoje o maior grupo de educação do país, né? Com aproximadamente 45 mil alunos. E o Grupo SEB, alguns anos atrás, criou a Uniceb, uma faculdade nossa. Essa faculdade foi crescendo e alguns anos atrás, então, ela foi vendida para o Grupo Estácio, a antiga Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, um grupo que foi crescendo gradualmente no Brasil. E por quê? Porque o Grupo SEB tinha a intenção, então, de ter o seu foco voltado para a educação básica. E decidimos, então, administrativamente, abrirmos mão do ensino superior. Então, a Uniceb ela acabou sendo vendida para a Estácio, mas ainda assim continuou sobre nossa gestão. Ou seja, somos nós os responsáveis pela Uniceb aqui pela academia. São José do Rio Preto, exatamente. Pela universidade mesmo, né, com cursos de educação à distância, cursos semipresenciais, com cursos também presenciais no próximo ano. São quantas unidades? São 41 unidades SEB, escolas SEB pelo Brasil. Agora, com a aquisição dessa Uniceb, né, da parte de ensino superior pela Estácio, isso ampliou muito a possibilidade de estudo dos alunos. Por quê? Porque a Estácio está presente num número muito maior de cidades e atendendo a inúmeras carreiras, a inúmeras áreas. Só que agora em julho, a Uniceb acabou sendo, a Estácio acabou sendo comprada pela Croton. E a fusão dos alunos da Estácio, lembre que já tinha os alunos Uniceb, a fusão dos alunos da Estácio com os alunos da Croton acabou formando o maior grupo educacional do mundo, com mais de 1,1 milhão de estudantes. Isso é que é matemática boa, né? Isso é matemática excelente. Matemática pura. Não tenho dúvida. Então, o ensino superior está muito bem respaldado, né? Ele está muito bem garantido porque não se tem um número tão grande de alunos assim à toa. Né? Você há de concordar comigo que é um trabalho de muitos anos de ambas as empresas que com essas fusões só tornou a educação ainda mais forte. Né? E o Grupo SEB partiu pelo investimento na educação básica, no ensino maternal, no ensino infantil, no Fundamental 1, Fundamental 2, no ensino médio, no pré-vestibular. Quer dizer, são vários segmentos, vários Quantos professores nichos. vocês têm? Não sei dizer para você, por conta do tamanho da instituição, né? Mas eu posso dar o exemplo pela unidade que é de minha responsabilidade aqui em Rio Preto, nós temos 47 professores. Então, a gente investe muito na capacitação de professores, a gente tenta permitir com que o professor se sinta muito à vontade para dar aula. Ao meu ver, Celso, os professores, o corpo docente de uma escola representa a alma, o coração de uma escola. Sem dúvida. Por que eu digo isso? Eu não preciso ter nada, eu não preciso ter ar-condicionado, eu não preciso ter lousa eletrônica, eu não preciso ter recursos digitais. Se eu tiver um cara muito bom, esse cara vai conseguir fazer o que ele precisa fazer, que é fazer o aluno entender. Todo mundo já teve um professor que tinha muito conteúdo, mas não tinha didática, né? Nossa, o cara sabe tanto, mas eu não consigo aprender com ele, eu não consigo entender o que ele diz. Todo mundo já teve um professor Didática é o grande mote do dúvida, negócio. Sem dúvida. E o que a gente trabalha muito no grupo é justamente isso. É trabalhar com o melhor corpo docente, e isso não são minhas palavras, é sim dos alunos, com o melhor corpo docente de Rio Preto. Um ensino muito bem qualificado, em que os professores têm a possibilidade de passar aquilo que eles sabem com bastante propriedade, eu diria assim. Desenvoltura, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. Nós já tivemos oportunidade de conversar e você me disse em algumas vezes que Rio Preto se equiparava a Ribeirão Preto. Quais são esses indicadores que mostram que as cidades são idênticas?
As cidades, apesar dos seus 200 quilômetros de distância, são cidades que têm não só o calor muito semelhante, né? A gente sabe muito bem disso, os calores de 40 graus, mas ainda assim são cidades que têm um perfil econômico muito parecido, né? Uma opinião que eu tenho a respeito é que quando eu cheguei há 21 anos em Ribeirão Preto, eu vi Ribeirão bem menor do que ela era 2 anos atrás. E eu posso comparar esse momento de 21 anos aí, de Ribeirão Preto, a Rio Preto agora. Com a realidade nossa. Com a realidade nossa. Então eu não tenho dúvida que daqui a 1, 2 décadas, Rio Preto vai estar com um potencial ainda maior, Rio Preto vai continuar crescendo, com um diferencial positivo. As cidades satélites da região daqui, né, de Rio Preto, elas são ainda mais dependentes da cidade principal. Coisa que Ribeirão... Coisa que Ribeirão não é. As cidades satélites, elas são mais independentes. Tem mais autonomia. Ou seja, existe uma chance muito grande de Rio Preto alçar um voo ainda mais ascendente, ainda mais rápido que Ribeirão Preto. Na sua visão, quais seriam esses indicadores que nós poderíamos nos destacar de Ribeirão Preto? Eu acredito que a economia em São José do Rio Preto é uma economia em franco crescimento e um pouco mais aberta a vários setores. Ribeirão Preto talvez tenha algo um pouco mais fechado, menos abertura, menos liberdade para abertura. Não é qualquer negócio que dá certo em Ribeirão Preto. O mercado, talvez, por ser um pouco mais robusto, é um pouco mais exigente também. Mais seletivo. Exatamente. E o mercado, o momento que Rio Preto passa, eu digo isso pelos meus 2 anos aqui, é um momento muito bom para que a gente percebe uma oportunidade de crescimento na cidade. Eu acredito muito em São José do Rio Preto. Eu vim para cá para fazer um trabalho que a gente tem conseguido fazer, um trabalho educacional, que mostrasse confiança para as famílias e eu menciono isso porque Rio Preto tem uma carência educacional. O que eu chamo de uma carência educacional? Nós tivemos algumas escolas nos últimos 20 anos que fecharam, escolas de ensino médio, escolas de cursinho, escolas de ensino fundamental. Então, hoje em dia, quando o pai vai matricular o filho, ele quer ter certeza que a escola vai durar pelo menos até o filho dele sair. A escola não vai fechar. Nós temos inúmeros casos em Rio Preto, diferente de outras cidades. Então, existe uma carência educacional. E o Grupo SEB, com 52 anos de tradição, eu acredito muito que conseguiu suprir um pouco dessa carência. Né? Dar segurança para os pais, para quem quer uma carreira. A gente não está fazendo experiência com o filho de ninguém. Né? Nós estamos realmente fazendo com que os pais tenham certeza que o projeto colocado é um projeto eficiente. No próximo bloco, a minha conversa com Zeide Sacker vai dar um passeio pela educação no Brasil. Um pouquinho da região, mas a gente vai alçar voos no Brasil, que mostra esse slogan de educação para todos. A gente volta já. Esse barulho é inconfundível. O sabor a gente reconhece na ponta da língua. A sua fórmula secreta foi desenvolvida por especialistas nos Estados Unidos. Está na mesa de milhões de famílias e em milhares de pontos de venda. É uma das marcas mais lembradas nas pesquisas especializadas. Você sabe de quem estou falando, né? Tome você também uma atitude diferente e surpreenda-se. Beba Roller. O espaço de trabalho ganhou uma nova dimensão. Open, comunicação e sinergia no ambiente de trabalho. Marelli, ambientes racionais.
Geradores Rio Preto, há 12 anos no mercado de grupos geradores. Sediada em São José do Rio Preto, atende a todo o território nacional. Nossa linha de grupos geradores a diesel com capacidade de 40.250 kVA são montados com estrutura aberta ou cabinada e silenciada, o que permite exposição ao tempo e a fatores climáticos. Não fique no escuro. Conheça nossas soluções para energia alternativa, venda e locação. Geradores Rio Preto. Conte sempre com nossa energia. Olá, nós somos a Passaredo, a companhia aérea brasileira que melhor liga o interior a um mundo de oportunidades. Você já se perguntou por que o interior e o mundo lá fora não poderiam estar mais próximos? A gente se perguntou e fez disso uma missão: ligar os dois, criando entre eles uma passagem, um passeio, um passaporte. Acreditamos que o interior é um mundo e nos orgulhamos de ampliar os horizontes dele para você a cada decolagem. Bem-vindo ao Momento Corporativo. Meu entrevistado de hoje é Zeid Saker e nós estamos conversando sobre o grupo SEB, que atua na região e no Brasil todo. Zeid, eu gostaria que você fizesse um panorama da educação. Como anda a educação no Brasil? A tecnologia, hoje, é o melhor acessório? Quando se fala de educação, inevitavelmente se pensa em política, né? E eu digo isso porque a educação na política é prioridade. Não vou dizer que seria prioridade, mas é prioridade, né? E apesar disso ser uma prioridade, ainda assim nós não temos a efetividade que precisaríamos ter. Então o que acaba acontecendo? A gente poderia ter uma educação diferente hoje. Nós poderíamos ter um acesso muito maior de mais alunos, facilitado? Não só mais facilitado, mas eu acredito que mecanismos que levassem a essa efetivação, né, ao aprendizado. A gente não quer mecanismos, eu digo isso como educador, como professor e como gestor também, eu não penso apenas nos resultados, eu preciso pensar nos meios. Como que eu vou fazer para ter um resultado efetivo? Porque esse como vai me potencializar ou não o resultado lá na frente. É óbvio que isso acontece em todos os setores, todos os segmentos, mas eu penso muito que a educação, hoje em dia, ela precisa ser recriada, ela precisa ser desconstruída para que ela seja repensada. E nós temos tempo de que isso aconteça dentro de um segmento tão moderno, tão atuante, tão vibrante, com tanta tecnologia em cima? Esse tempo seria interessante se nós estivéssemos ainda no século XX, né? Para que os alunos de hoje já pudessem usufruir, mas a educação ela ficou um pouco atrasada durante algum tempo e algumas escolas acabaram liderando esse mercado educacional com inovações. O que são essas inovações? Exatamente o que você falou, a tecnologia. A gente sabe que a tecnologia ela permite que o aluno desbrave horizontes, ele veja algumas coisas que antes ele não via, né? Sair do esquema de giz e lousa, sair do esquema de carteiras enfileiradas. Hoje em dia nós temos uma educação, algo proposto por cientistas e por estudiosos no segmento. Nós temos uma educação chamada de educação 3.0, que é uma educação que quebra paradigmas, é uma educação que propõe que as salas de aula elas não devem ter carteiras enfileiradas, não devem ter, a sala de aula não deve ter frente, ela não deve ter fundo. O professor passa um determinado conteúdo para que os alunos leiam e estudem esse conteúdo e utilizem recursos digitais como determinados aplicativos para que eles se preparem para a aula seguinte. Isso faz com que ele corra atrás, isso faz com que ele vá atrás de um determinado conteúdo e consiga aprender de uma maneira
muito mais leve, eu usaria esse termo, do que simplesmente o professor falando e o aluno ouvindo. Essa educação 3.0, ela prega justamente isso, que a gente... bastante velocidade sem nessa dúvida alguma. 3.0. As faculdades de medicina hoje em dia usam um conceito chamado de PBL, que diz que o ensino ele é baseado em problemas. Então, o que acontece? O professor lá na medicina, o professor coloca um problema, olha, o paciente está apresentando determinados sintomas, assim, 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 o que a gente faria? Mas mesmo sem o aluno ter tido aquela aula, então, o que o aluno vai fazer? Ele vai recorrer aos livros, ele vai estudar para propor, e aí o professor entra consertando os erros e tirando todas as dúvidas. É algo que tem sido muito discutido hoje em dia, né, no ensino superior, que começou a ser aplicado no ensino fundamental, esse trabalho em PBL, mas que tem tido resultados extremamente frutíferos. Por que isso? Justamente porque permite uma educação diferente. A gente está saindo do tradicional, a gente está saindo do trivial. Você está falando que a gente está saindo do tradicional. Eu perguntaria para você o seguinte: como ficam as estruturas físicas? É uma novidade. Qual é o próximo passo disso tudo? É uma novidade, não é algo que nós faremos a mudança em pouco tempo. A gente conhece estruturas de mercado que desapareceram. Sim. Como é que vai ser esse cenário? Essa educação diferente, ela tem sido, como eu disse, muito estudada e já aplicada. E os resultados são positivos. Então a gente tem certeza que vai haver uma adaptação da educação, né? Ou pelo menos das escolas, não só da estrutura física, mas de toda a estrutura de uma escola, a esse novo planejamento, a esse novo método. E eu não tenho dúvida que inúmeras escolas serão resistentes, inúmeras escolas ainda manterão a sua tradição, né? Os métodos tradicionais, mas o que importa é que a inovação ela é necessária. A tecnologia, não só os recursos. A resistência deve ser o maior desafio. A gente é movido a desafios, né? Então eu sempre, quando existe alguma coisa atravancando o processo, é um motivo para a gente sair da zona de conforto e tentar montar alguma coisa para que a gente consiga convencer de uma forma bastante contundente e embasada, conseguir convencer pais, professores, conseguir convencer todos aqueles que acreditam na educação que é possível fazer algo diferente com pouco. E os próprios alunos. Sem dúvida alguma, acima de tudo. São os maiores interessados. O ensino médio agora, nós temos aqui em Rio Preto, por exemplo, no ensino médio e o pré-vestibular, com possibilidade de abertura de ensino fundamental, o ensino médio e o cursinho, principalmente devido daquilo que o vestibular nos cobra hoje, que é um conteúdo extremamente extenso, nós ainda não conseguimos quebrar isso, mas é uma tendência da educação 3.0, é uma tendência da nova educação. Então a gente acredita que temos muitos anos pela frente, acreditamos que temos muito trabalho pela frente, mas pelo menos eu sou movido a desafios. Sempre quando eu me vejo na zona de conforto, eu me sinto um pouco incomodado. Então, vamos estudar, vamos trabalhar, que eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir fazer um Brasil melhor daqui a algum tempo. E com esse desafio nós terminamos o nosso programa. Esperamos que você tenha gostado e esperamos você também para o nosso próximo programa, que se propõe trazer novos desafios para você. Muito obrigado.